Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como estão? Ou então, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo. Eu sou a professora Ana e iniciarei hoje a quinta e última web da nossa disciplina de Matemática Financeira. Então, vamos lá? Já aprendemos bastante coisa e hoje vamos terminar o nosso conteúdo didático, certo? Vou compartilhar a minha tela para iniciarmos a web de hoje. Sei que é prática. De fato, pega aquele passo a passozinho lá da apostila ou das webs e vá fazendo. Lembrando que as teclas financeiras, certo? Tente ir refazendo, vai refazendo, 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 porque aí a prática é que vai lhe dar segurança de fato de você utilizar a calculadora a seu favor. Mas, de toda forma, as fórmulas também vão te ajudar, certo? Na resolução de todas as questões. Então, vamos lá? O que é que nós vamos aprender hoje? O que é que nós vamos estudar na nossa quinta web? É a chamada taxa aparente e taxa real, análise de investimentos e depreciação. Então, vamos lá iniciar com taxa aparente e taxa real. Professora, mas a gente não já falou de taxa, não já estudou taxa lá atrás, lá na segunda web? Sim, nós estudamos sobre taxas, estudamos tipos de taxas, estudamos o que mais? Como é que fazemos a conversão de um período para outro. Só que o que acontece? Na aula anterior, na nossa quarta web, nós estudamos sobre inflação. E aí, eu precisava que esse tema de inflação, vocês conhecessem ele primeiro para poder falar sobre a chamada taxa real, certo? Então, na aula passada, nós aprendemos como a inflação, né, na verdade, o que é a inflação e como ela vai influenciar no nosso dinheiro e na nossa vida, certo? E agora vamos aprender a taxa de juros considerando a inflação. E como seria isso? Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram a expressão chamada assim, as aparências enganam? Provavelmente sim, né, gente? E para nossa surpresa, também podemos utilizar essa expressão quando a gente trabalha com juros. Como assim? As aparências enganam quando a gente está falando de juros? Porque o que é que acontece? Nós somos, entre aspas, enganados ao acreditarmos que certa quantia de dinheiro, quando aplicada numa poupança, por exemplo, em um único mês rendeu 1,5%, certo? Mas por que essa afirmação seria uma ilusão? Seria uma mentira, né? Seria uma enganação. Realmente não houve esse dinheiro? Realmente não houve 1,5% de rendimento no mês? É ilusão, gente, no seguinte sentido, que dentro desse 1,5% também está incluído o quê? A inflação do período considerado. Então, dessa forma, quando a gente tira essa diferença, ou seja, quando a gente tira esse pedacinho dessa taxa de juros que corresponde à inflação, o que é que nós obtemos? Nós obtemos o valor, né? O rendimento real daquele investimento. E o que é que significa? Que ele acaba sendo bem inferior ao que foi afirmado, certo? Então, tenham isso na cabeça de vocês. Dentro de toda taxa, seja de quando a gente está falando de juros passivos ou quando a gente está falando de juros no sentido de rendimento. Dentro daquele percentual, também existe um pedacinho da inflação, certo? E aí, considerando essa explicação, considerando esses dois conceitos, eu trago para vocês, apresento para vocês duas taxas, a chamada taxa aparente e a chamada taxa real. Na verdade, a taxa aparente vocês já conhecem, que a taxa aparente é também conhecida como taxa nominal, que é o quê? Aquela taxa que é divulgada pelo mercado. Então, se você vai aplicar no CDB, se você vai realizar, por exemplo, a compra de um imóvel, de um empréstimo, por exemplo, a taxa que vai constar no contrato é a chamada taxa nominal, certo? No entanto,
ter conhecimento somente dessa taxa nominal ou aparente não é suficiente para você analisar se esse determinado investimento vale a pena. Por quê? Porque você também deve considerar e deve avaliar os indicadores da inflação, certo? E aí, considerando que a minha taxa nominal, né? Aquela minha taxa aparente, de fato é o que vai estar lá rendendo na minha aplicação, mas ela não corresponde ao rendimento real, eu tenho que descobrir, eu tenho que saber e retirar, na verdade, o percentual, o valorzinho que corresponde à inflação dentro daquela taxa, para a gente descobrir o valor, né, do rendimento real. E aí, quando a gente tira essa inflação, o que é que acontece? Nós descobrimos a chamada taxa real, que aí aqui, na nossa academia, meu apontador, quando eu pego a minha taxa aparente, que é a minha taxa nominal, e retiro e diminuo a inflação, eu obtenho quem? A minha taxa real. E como é que eu calculo essa minha taxa real? Utilizando essa fórmula simples. 1 mais a taxa aparente é dividido por 1 mais a taxa da inflação menos 1. Ou seja, eu vou retirar o valor, né, o percentual, a minha taxa de inflação de dentro daquela taxa aparente, né, de dentro daquela taxa nominal, para descobrir a minha taxa real. Para descobrir quanto, de fato, o meu rendimento ele está lá rendendo. Certo? Então, eu quero que vocês raciocinem, que vocês entendam o seguinte: esses juros reais, quando a gente considera o cálculo com a taxa real, é os juros que efetivamente vai aumentar o teu patrimônio, certo? Por quê? Porque ela desconta a inflação durante o período de investimento, certo? Então, ele é um indicador de que um determinado ativo, um determinado investimento, ele rendeu o suficiente para elevar o poder de compra dos seus investidores. Porque lembra que na aula passada a gente falou que a correção monetária, a inflação, nada mais é do que, na verdade, a inflação na correção monetária que ocorre, ele vai manter o custo do dinheiro, manter o valor do dinheiro. E para realizar a correção monetária, a gente utiliza o quê? Os índices de inflação, certo? Então, quando a gente retira esse índice, nós descobrimos o rendimento real, quanto de fato vai agregar ao nosso patrimônio. Porque se considerarmos só o valor da inflação, a gente está se mantendo, está mantendo o custo do nosso dinheiro, mas não está aumentando o nosso patrimônio. A partir do momento em que nós temos uma taxa real positiva, aí sim é que o nosso patrimônio, de fato, começa, tá, a crescer. E aí vamos para um exemplo prático. Exemplo: encontre a taxa de rendimento real de determinada aplicação, cuja taxa aparente ficou definida em 5,25% mensal, em um mês em que a taxa da inflação fixou em 8,1%. Então, vamos lá. O que é que a questão me pede? Ele me pergunta, ele quer saber qual é a taxa real, me diz que a inflação é de 8,1%, certo? Ao mês, porque aqui ele disse o quê? Em um mês. E a minha taxa aparente é de 5,25% ao mês. Todas estão na mesma unidade de medida, então podemos realizar o nosso cálculo. E aí, considerando a fórmula da taxa real vai ser 1 mais a minha taxa aparente, que é também apresentada no formato decimal, ou seja, dividido por 100, 5,25 dividido por 100, que é 0,0525, dividido por 1 mais a minha taxa de inflação. Quanto é a minha inflação? 8,1%. Dividido por 100, 0,081 menos 1. E aí, desenvolvendo esse cálculo, certo? 0,9736 menos 1 dá menos 0,0264. Que multiplicado por 100, eu chego numa taxa real de menos 2,64. Professora, tá certo essa minha taxa da negativa? Tá. Para essa situação, se vocês se depararem com um rendimento, com uma aplicação financeira que te oferece um rendimento de 5,25 ao mês, considerando que a inflação desse mesmo mês foi 8,1%, o que é que acontece? Você está perdendo dinheiro. Por que você está perdendo dinheiro? Porque esse rendimento dessa tua aplicação não está nem acompanhando a inflação.
Ou seja, a taxa de inflação do mês está superior do que a taxa do rendimento dessa aplicação em que você tem o seu dinheiro. Então, é muito importante que vocês aprendam isso, certo? Para, de fato, escolher opções de investimento mais atrativas, né? Não é nem mais atrativas, é mais rentáveis, que de fato aumentem o patrimônio de vocês. Então, nesse caso, não é vantagem você manter o seu dinheiro nessa aplicação. Porque o seu dinheiro não está nem acompanhando a inflação. Ou seja, você está perdendo dinheiro, ok? E como é que nós fazemos esse cálculo aqui da taxa real na HP12C? Nós vamos descobrir utilizar uma tecla nova, que é a variação de percentual, certo? Que é o delta percentual. E aí, deixa eu pegar ela aqui, a nossa HP. Então, vamos lá. Minha memória no caso agora eu vou limpar a minha memória de registro da calculadora, ou seja, FREG, que é aqui em cima do CLX. E aí eu zerei o meu visor. Eu vou incluir a minha taxa de inflação, que nesse caso, para cálculo de taxa real, eu preciso dividir a minha taxa por 100. Por quê? Porque eu preciso apresentar ela também no formato decimal, como eu faço aqui no cálculo. Porque aqui, gente, eu não estou utilizando as minhas teclas financeiras. Eu vou estar utilizando o cálculo de variação de taxa, variação percentual. Então, aí, de fato, eu vou precisar, né, informá-las no formato decimal. Então, vamos lá. Como é que nós faremos? Limpei a minha memória, vou incluir a minha taxa de inflação dividido por 100 mais 1. O que é isso aqui, gente? É isso aqui. Basicamente, eu estou reproduzindo a minha fórmula, só que direto na HP. Então, talvez para esse tipo de questão, quando a gente estiver tratando de taxa real, seja mais simples você fazer o cálculo pela fórmula, certo? Porque talvez aqui fique um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim, como é que faremos utilizando a HP? Eu zerei. Qual a minha taxa de inflação? Dividido por 100 é 0,081, certo? E vou somar com 1. 1 mais. E eu chego no valor de 1,081. Ah, professora, mas aqui só está 1,08. É só eu aumentar a minha casa das decimais. Eu aperto o F e aperto a numeração da quantidade de casas decimais que eu quero que apareça no meu visor, tá? E aí, incluir a primeira informação. Depois, eu vou incluir a informação da minha taxa aparente, do mesmo formato, dividido por 100, que é 0,0525. Enter, vou somar com 1. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a variação do percentual dessas taxas, tá? Que fica aqui embaixo, ó, do PMT. Embaixo do PMT, eu tenho delta percentual. E aí, quando eu calculo, certo? Ele entende que eu estou calculando a minha taxa real, que é para eu retirar o valor da minha inflação, ou seja, para eu retirar o valor dessa taxa dentro dessa, e aí eu chego que a minha taxa real é menos 2,6364, que arredondando dá 2,64%. Certo? É simples, gente. É bem simples o cálculo da taxa real. De fato, é só uma divisão, só você retirar a taxa de inflação de dentro da taxa aparente, de dentro da sua taxa nominal. Ok? E aí eu trouxe só a cargo de revisão geral, um exemplo de quando eu envolvo o quê? Taxa nominal e taxa efetiva, para poder chegar nessa taxa real. Então, o exemplo é o seguinte: um capital de R$ 100 foi aplicado a 20% ao ano, sendo capitalizado semestralmente por um ano. Então, o que é que significa? Eu tenho a minha taxa nominal de quanto? De 20% ao ano, certo? Que é aqui o que é apresentado, o que consta no contrato. Só que isso aqui é uma taxa nominal, então não é a taxa que efetivamente eu aplico no meu cálculo. E como é que eu faço
para fazer essa transformação da minha taxa nominal em taxa proporcional? Eu vou dividir pela quantidade de capitalizações. Então, se eu tenho uma taxa de 20% ao ano e ele é capitalizado semestralmente, um ano tem quantos semestres? 2. Então, o que é que eu vou fazer? Dividir por 2, certo? Então, eu vou chegar aqui em 10% ao semestre. Então, o que é que isso significa? De 6 em 6 meses, esse capital vai render juros, certo? E aí, vamos lá. Calculei a minha taxa proporcional. E agora, eu posso aplicar direto no meu cálculo? Depende. Se eu estiver tratando de juros simples, sim. De taxa proporcional, juros simples. Mas se minha questão envolver juros compostos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar na minha taxa efetiva. E como é que eu transformo de um período para o outro no regime de capitalização composto? Utilizando a taxa equivalente, certo? E aí, o que é que a gente vai querer saber? Eu quero saber aqui quanto equivale essa taxa em um ano, certo? E aí, utilizamos a nossa fórmula de taxa equivalente, onde a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que é quanto? 10% ao semestre. O que é que eu quero e o que é que eu tenho? Como é que a gente raciocina essa aplicação? Eu estou utilizando aqui a minha taxa ao semestre, certo? Então, eu não quero a minha taxa equivalente a um ano, eu tenho a minha taxa ao semestre. Então, o que é que eu quero? Eu quero equivalente a um ano. Um ano tem quantos semestres? 2. Então, o que eu quero são 2 semestres. E o que é que eu tenho? Um semestre. Então, essa vai ser a minha relação, tá? Menos 1, e aí, desenvolvendo o meu cálculo, eu chego que a minha taxa efetiva é de 21%. Ok? E aí, qual a conclusão que você tira desse resumo e desse apurado no geral? 20% é a minha taxa nominal, ou seja, a taxa que vai vir lá no meu contrato. Aí, a partir dessa taxa, eu descubro o quê? A minha taxa proporcional, porque eu só faço dividir a taxa pela quantidade de capitalizações, certo? Mas aí você está utilizando essa taxa em quê? Uma aplicação que é baseada no regime de capitalização composto. Aí, o que é que você faz? Descobre a taxa efetiva, certo? Essa é a linha de raciocínio. E aí, tá, professor, e onde entraria essa taxa real diante desse seu exemplo? Aqui nessa minha taxa, certo? Que é a taxa que vai ser aplicada lá na aplicação, de fato, no meu cálculo, eu vou retirar o meu percentual de inflação, ok? Para poder descobrir, de fato, a minha taxa real, que é quanto o meu investimento, de fato, está crescendo. Certo? Isso foi só uma mini revisão de taxas, só para refrescar a memória de vocês. E aí nós vamos iniciar o nosso, não, penúltimo assunto, que ainda tem depreciação, que é a chamada análise de investimentos. Então, vamos lá. A gente já conheceu a matemática financeira em diversas situações cotidianas pessoais, em que utilizamos no nosso dia a dia. Seja quando a gente vai fazer uma compra parcelada, seja quando a gente vai investir um dinheiro, quando a gente quer fazer uma compra à vista, quando a gente quer calcular qual a melhor opção de investimento. Isso tudo voltado para o cidadão, para a pessoa física. Mas essa matemática financeira, ela também pode ajudar as organizações, também pode ajudar as empresas. De que modo? Sendo útil para avaliar o quê? A viabilidade de um negócio. Ou seja, a matemática ela pode fornecer ferramentas para que a empresa possa identificar quais são os recursos mais atrativos quando se diz respeito ao quê? Aos custos e ao rendimento. Então, qualquer projeto organizacional, quando a empresa ela vai lançar um novo projeto, quando ela vai lançar um novo produto, algum novo segmento, é fundamental que ela faça uma boa análise financeira, certo? Isso significa o quê? Que antes de fato de tomar a decisão, de haver a tomada de decisão pelos gestores, diretores da empresa em si, essa tomada de decisão ela tem que ser baseada em quê? Em considerações e cálculos
pautados na matemática financeira. Então, quando a gente vai avaliar, quando a empresa, o gestor, quer avaliar se vale a pena investir naquele projeto, é necessário avaliar se o retorno dele é viável, certo? Se de fato ele tem uma perspectiva de retorno dentro do prazo estipulado, né, pela diretoria ou pela gerência. E aí, nesse aspecto, a matemática financeira ela se mostra fundamental, pois permite não só que, por exemplo, a taxa de retorno desse investimento seja calculada, mas também ela fornece informações para que seja avaliada a possibilidade de risco da aplicação do recurso em questão, evitando o quê? Grandes prejuízos, né, para as organizações, certo? E aí, como é que a matemática financeira entra na gestão e no apoio e no auxílio dessas pessoas jurídicas, né? Antes, de fato, da gente adentrar nos tipos de análise de investimento, que é o tipo de análises e de ferramentas que a matemática financeira fornece para as empresas, é importante que nós conheçamos algumas premissas necessárias para entender esse mundo de análise de investimentos. E quais são? Fluxo de caixa, que nem é novidade, porque nós já estudamos, que ele vai envolver o quê? As receitas e as despesas, entradas e saídas. Vida útil. O que seria vida útil? É o intervalo de tempo entre o ciclo e o final previsto para determinado investimento, ou seja, a data que eu investi e a data em que eu pretendo obter o retorno desse investimento, certo? Valor atual é o valor corrigido do fluxo de caixa, empregando a taxa mínima de atratividade, ou seja, o custo de oportunidade. Porque eu preciso atualizar meus fluxos de caixa, ou seja, meus investimentos, saídas de investimento. Mas aí eu tenho que considerar também o custo de oportunidade para o cálculo, tá, desse valor atual. E qual seria a taxa de atratividade? É a taxa mínima de retorno que o investidor pretende conseguir como rendimento ao realizar algum investimento. É a chamada também custo de oportunidade, certo? Lembre-se sempre, dinheiro tem o custo, certo? Existe o custo do dinheiro no tempo. Então, quando a gente fala de um investimento, quando a gente fala da empresa investir, o que é que significa? Significa que a gente tem que considerar a taxa de oportunidade, que é também chamada de taxa de atratividade, ok? E aí é importante destacar também que nesse processo de tomada de decisão, tá, dos gestores das empresas, quando eles estão lá verificando e analisando todas as variáveis que vão ter influência nesse sistema, a alternativa escolhida normalmente vai ser sempre o quê? A mais econômica, que podem ter diversas possibilidades, e aí a matemática financeira vai fornecer as ferramentas para eles conseguirem realizar o comparativo dentre essas possibilidades, e aí a alternativa escolhida vai ser sempre a mais econômica. Mas aí, vamos lá. Vamos começar conhecendo sobre o fluxo de caixa descontado, certo? Porque antes de apresentar de fato para vocês os principais métodos para avaliação e análise, né, dessa alternativa de um investimento, é importante salientar que o quê? Esses diferentes métodos apresentados, eles podem ser utilizados isoladamente ou combinados dependendo do caso, certo? Diferente lá de quando a gente estava tratando, por exemplo, de série de pagamento, onde a gente só utiliza ou o valor presente ou o valor futuro, nunca os dois juntos. Aqui na análise de investimento, nós podemos também utilizar, digamos assim, métodos combinados, certo? A gente pode analisar diante de duas perspectivas. Aí varia de caso a caso. Aí você pergunta, professora, numa questão da minha V2, vai ter um caso de investimento combinado? Não, gente, não vai ter. Vão ter questões mais simples, certo? Mas, de fato, é importante que vocês saibam que pode haver essa combinação, certo? De tipos e de casos, de métodos de análise de investimento. Mas vamos lá. Inicialmente, como eu estava falando, nós vamos conhecer sobre fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado é um método de análise de investimento? Não, ainda não.
Só que fluxo de caixa descontado é uma técnica que ela é utilizada para determinar o valor presente dos fluxos de caixa gerado nos investimentos. Como assim? Vamos lá, gente. Esse fluxo de caixa descontado, ele trabalha com o quê? Com o valor do dinheiro no tempo. Lembra-se que eu estou batendo bem muito nessa tecla, né? Falando sobre valor do dinheiro no tempo. Então, esse fluxo de caixa descontado, ele vai ser uma técnica utilizada para quê? Para determinar o valor presente de uma empresa, né? Seja de uma empresa, de um ativo, de um projeto, com base em quê? No dinheiro que ele pode gerar no futuro, certo? Então, esse fluxo de caixa descontado, ele vai partir do pressuposto de quê? Que esse investimento que eu estou fazendo hoje, ele vai me gerar fluxos de caixa durante um determinado período. Então, eu estou aplicando hoje com expectativa de obter fluxos de caixa e rendimentos futuros, certo? Só que lembre, dinheiro é o quê? No tempo. O fluxo de caixa descontado, ele trabalha com o valor do dinheiro no tempo. O dinheiro tem valor durante esse tempo, certo? E aí, justamente esse fluxo de caixa descontado, ele vem para trazer a valor presente esses fluxos de caixa estimados, tá? Diante desse investimento. Mas aí, vamos lá. A fórmula, qual é a fórmula utilizada? Como é que a gente calcula esse fluxo de caixa descontado? Nós vamos dividir o nosso capital dividido por 1 mais a nossa taxa dividido por N. Ele é semelhante, assim, tem uma vaga semelhança, lembrança com a fórmula de quê? Dos juros compostos. Só que a fórmula dos juros compostos, ele multiplica o capital por 1 mais I elevado a N. O fluxo de caixa descontado é o contrário. Ele vai dividir por 1 mais I elevado a N. Ou seja, o que é que isso significa? Nos juros, digamos que eu estou levando para valor futuro. Quando eu multiplico na minha fórmula de juros compostos, eu levo para valor futuro. Quando eu estou calculando meu fluxo de caixa descontado, eu estou trazendo para valor presente. Por isso que eu vou dividir o meu capital por 1 mais I elevado à minha taxa. E aí, como é que faria esse cálculo de fluxo de caixa descontado? Vamos lá. O faturamento da empresa A é de 50 mil e a projeção para os 3 próximos meses é de 62, 25 e 42 mil, respectivamente. Considerando uma taxa de atratividade de 16% ao mês, calcule o fluxo de caixa descontado para cada mês. Então, o que a questão está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, eu faturo 50 mil. Mas eu tenho a expectativa, eu tenho uma projeção, certo? Diante do investimento que eu fiz, de ter faturamento de 62, 25 e 42 nos próximos 3 meses. E aí a questão pede para eu calcular o fluxo de caixa descontado. O que é que ele pede? Para eu trazer esse faturamento estimado para valor presente. Como se eu trouxesse para o valor de hoje. Certo? Digamos que é um pouco análogo com o desconto. Lembra que o desconto a gente também traz para o valor presente? Pronto. Mas vamos lá. Como calcularíamos no primeiro mês? O meu capital de 62 mil, dividido por 1 mais a minha taxa de oportunidade ou atratividade, elevado a 1. Por que 1? Porque é o meu primeiro mês. Então, o meu fluxo de caixa descontado, ou seja, os 62 mil do primeiro mês, trazido a valor presente, considerando essa taxa de atratividade, é de 53.448,27. Certo? Fluxo de caixa descontado do mês 2. Eu sigo a mesma forma e a mesma lógica. Qual seria a minha expectativa de faturamento? 25 mil reais. Então, 25 dividido por 1 mais a minha taxa, que é a mesma taxa de atratividade, elevado agora a quanto? A 2. Por que 2? Porque essa é a minha expectativa de faturamento no segundo mês. E aí eu tenho 18.573,55. Fluxo de caixa no mês 3. A mesma lógica. Meu capital de 42 mil, que é a minha expectativa do terceiro mês, dividido por 1 mais a minha taxa de atratividade, elevado a 3. Por que 3? Porque é o terceiro mês. E aí eu tenho que o meu fluxo de caixa descontado, ou seja, os meus 42 mil trazido a valor presente,
é 28.161,23. Tá, professora, eu vou usar isso para quê? Vamos utilizar o fluxo de caixa descontado dentro dos métodos de análise de investimento, certo? Então, é importante saber calcular o fluxo de caixa descontado, ou seja, trazer o meu valor das minhas projeções para o valor presente, para ser uma das alternativas de eu avaliar se esse investimento ele é viável, certo? Então, entendido o que é fluxo de caixa descontado, vamos de fato começar a conhecer os métodos, certo? De avaliação de investimento. Então, vamos lá. Primeiro, é o método do valor presente líquido. Esse método, que é também conhecido como VPL, ele se destaca dentre os métodos por considerar em seu cálculo o quê? O valor do dinheiro no tempo. Eu estou sendo bem repetitiva, mas de fato é isso. Sempre nesse tipo de análise, nesse tipo de tomada de decisão, é necessário considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, dessa forma, os valores de entrada e de saída de capital são considerados o quê? Para valores atuais. O que vai facilitar na comparação com o quê? Com o valor do investimento inicial. Como assim, professora? Eu não entendi. Quando eu vou considerar esse método de valor presente líquido, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas projeções futuras de retorno de investimento, vou trazê-la para valor presente. Como é que eu trago ela para valor presente? Calculando meu fluxo de caixa descontado, certo? Trazendo esse dinheiro como se fosse para a data de hoje e vou fazer a comparação entre quanto eu vou investir. Digamos que é basicamente isso aí. Então, nesse método, ele vai levar em conta o quê? O fluxo de retorno de investimento, que seria quem? O fluxo de caixa descontado, certo? Então, o cálculo desse valor presente líquido, ele vai ser obtido calculando os fluxos de caixa descontado de uma série de fluxos, que pode ser de pagamento ou de recebimento. Com base em quê? Em uma taxa de custo de oportunidade ou atratividade, tanto faz a forma como você chama, né? E depois, quando eu trouxer todas essas minhas projeções para o valor atual, eu vou subtrair o meu investimento inicial. E aí eu vou comparar se vale ou se não vale a pena eu executar esse projeto, certo? Então, quando eu vou comparar quanto eu estou investindo com os meus fluxos, né, trazidos a valor presente, podemos entender o quê? Que se esse valor presente líquido for maior que zero, quer dizer que o investimento é viável. Por que o investimento é viável? Porque ele é capaz de gerar remuneração, cobrindo com folga os custos do capital investido. Mas se esse valor presente líquido for inferior a zero, ou seja, for menor, o projeto, tá aqui, né? O projeto ele deve ser recusado. Por quê? Porque o investimento não é recomendado, porque os rendimentos futuros não vão ser suficientes para oferecer uma rentabilidade superior ao custo de oportunidade. Ou seja, não vale a pena investir, porque quanto eu vou obter depois, né, de retorno, não vai ser suficiente para cobrir os meus custos, certo? Já quando esse valor presente líquido ele for igual a zero, isso quer dizer o quê? Que o investimento ele não vai trazer nem lucro nem prejuízo. Ou seja, tanto faz. Se eu vou aportar, eu só não vou aportar nesse tipo de investimento. Ok? Mas aí vamos para um exemplo da aplicação do valor presente líquido. Vamos lá. José pretende lançar um novo produto na sua loja e precisará investir inicialmente 13 mil reais. A previsão é ter um fluxo de caixa constante de 5 mil a cada mês, com uma taxa de retorno de 10% ao mês. Considerando o método do valor presente líquido, avalie se é viável lançar esse produto nos 3 primeiros meses. Estará, gente, estará disponível sim. Amanhã de manhã a sala já vai estar disponível para vocês, tá? Se não puder acompanhar, você assiste o restante amanhã. Aí vamos lá. Então, quando vinha uma questão de análise de investimento, gente, vai ser sempre baseado mais ou menos nisso aqui. Ele vai fazer um investimento inicial, tem a projeção de receber fluxos de caixa nos próximos meses, tem uma taxa de retorno, que é uma taxa de atratividade, e vai te perguntar: é viável
fazer esse investimento? É viável ou não? A questão, basicamente, de análise de investimento é essa. Perguntar a viabilidade. Se é interessante ou se não é interessante. Ou para você dizer qual é o valor presente líquido. E aí, vamos lá resolver a questão. Primeiro passo para eu realizar o cálculo do método do valor presente líquido. Eu tenho que trazer as minhas projeções de fluxo de caixa para quê? Para valor presente. E como é que eu trago para valor presente para poder comparar, né, com o meu investimento inicial? Eu vou atualizar os meus fluxos de caixa, utilizando a fórmula do fluxo de caixa descontado. E aí, no primeiro mês, meus 5 mil, considerando a minha taxa de retorno de 10%, elevada a 1, porque é o primeiro mês, é 4.545,45. No segundo mês, minha fórmula de fluxo de caixa descontado, atualizei minha segunda parcela, ou seja, considerando a mesma taxa de atratividade elevado a 2, porque é o segundo mês, eu chego no 4.132. E no terceiro mês, a mesmo cálculo, só que considerando elevado a 3, porque é o terceiro mês, eu chego no valor de 3.756,57. Ok, descobri os meus 3 valores dos fluxos atualizados. Ele falou que é 5 mil e eu quero comparar os 3 primeiros meses. O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar a fórmula do valor presente líquido. Eita, que eu acabei nem explicando, né? A fórmula do valor presente líquido é o somatório do fluxo de caixa descontado, ou seja, a soma desse, mais esse, menos o investimento inicial. Ou seja, quanto é o meu investimento inicial? 13 mil. Qual é o somatório do fluxo de caixa descontado? Vai ser esse, mais esse, mais esse. E aí eu vou somar aqui, ó. 4.545, 4.132 e 3.756. Menos quem? 13 mil, que é o meu investimento inicial. E aí o meu valor presente líquido vai ser menos 565,75. E o que isso quer dizer? O meu valor presente líquido negativo? Que não é viável lançar esse produto nos 3 primeiros meses. Por quê? Porque eu não vou obter retorno do meu investimento, certo? Nos 3 primeiros meses, considerando essa taxa de retorno, ou seja, essa taxa de atratividade. Ok? E aí, como é que fazemos para calcular isso aqui na HP12C? Tem como? Tem como. Tem como sim. Então, deixa eu pegar a minha HP e colocar aqui do ladinho. Ai, cadê ela? Tá aqui. Vamos lá. Agora nós vamos aprender e nós vamos conhecer funções novas na HP12C. Quais são as funções novas? Observem logo aqui. Deixa eu pegar meu apontador. É o chamado CFO, CFJ, NJ e NPV. São funções novas que nós nunca tínhamos visto e nós não tínhamos utilizado ainda na HP12C. E onde fica, né, essas teclas? Onde é que ficam essas funções? Essas funções ficam nas teclas financeiras. Observe, o CFO, o que seria o CFO? Seria o meu capital inicial do meu fluxo. Então, ele fica embaixo do PV. Ele vai estar aqui de azul, embaixo do PV. Onde é que está o CFJ? O que é CFJ? CFJ vai ser a parcela do meu fluxo, né? Do meu fluxo de caixa. Ah, não, é o NJ, que é a parcela do meu fluxo. CFJ e NJ, né? CFJ vai ser o valor do meu fluxo de caixa e NJ vai ser a quantidade de parcela. Perdão, não confundi vocês. É isso mesmo. Então, embaixo do PMT, aqui dessa tecla financeira PMT, eu vou ter quem? Eu vou ter o CFJ. Quem é CFJ? O valor do meu fluxo, né? Que aqui na questão é 5 mil. E o próximo é o NJ, que está embaixo do FV. Esse que está embaixo do FV é a quantidade de parcelas do meu fluxo de caixa. E, por fim, o NPV. Onde está o NPV? Ele está
em cima do PV, ele está de laranja. E o que significa o NPV é a taxa de retorno pelo valor presente líquido. Parece confuso, né? Mas é não, gente. É só prática, tá? Limpei a minha memória financeira e limpei a minha memória de registro. Então, como é que a gente faz? Qual o meu investimento inicial? Quanto foi que eu investi? 13 mil reais. Então, 13 mil reais. Seguimos na mesma lógica. Eu vou apertar, clicar no CHS para alterar o sinal, para indicar que essa é a minha saída de fluxo de caixa. Mas aí eu tenho que ir para o seguinte, eu quero indicar que esses 13 mil é minha parcela inicial da minha análise de investimento, utilizando o valor presente líquido. Se eu apertar no PV, eu vou considerar ele como principal. Eu não quero utilizar essa função branca de PV, eu quero usar a função azulzinha de baixo. E aí, para eu usar essa função azul, o que é que eu faço? Eu tenho que clicar no G. Então, eu clico no G, ele vai aparecer aqui na minha tela, e após clicar no G, eu indico o CFO, dizendo que ela é a minha parcela, minha entrada, meu investimento inicial naquele meu fluxo, né? Naquele meu método do valor presente líquido. Qual a segunda informação? O valor do meu fluxo, efetivamente, da minha projeção do fluxo de caixa. Então, 5 mil vai ser quem? Vai ser o meu CFJ, ou seja, a parcela do meu fluxo. Só que CFJ está de azul. O que é que eu tenho que fazer? G, CFJ. Qual o próximo passo? Incluir a quantidade de parcelas do meu fluxo de caixa. Quantas parcelas eu tenho? Eu quero avaliar os 3 primeiros meses. Então, eu vou indicar que 3 é o meu NJ. Só que NJ está de azul. Então, eu tenho que fazer o quê? Apertar no G e apertar no NJ. Qual a minha taxa de retorno? Qual a minha taxa de oportunidade ou taxa de atratividade? 10% ao mês. Então, 10 e o I não muda, tá? E o que é que eu quero? Eu quero saber qual vai ser a minha taxa de retorno pelo valor presente líquido. Só que o meu valor presente líquido está em cima do PV de laranja. E se eu quero calcular uma função laranja, eu clico no laranja, no F, e calculo o meu NPV, ou seja, a minha taxa de retorno utilizando o valor presente líquido, R$ 565,74. Ok? Esse assunto acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo. Vamos lá para o segundo método. Agora nós vamos conhecer o método do prazo de retorno, que também é conhecido e bem famosinho, chamado de método payback. Como seria esse método? É um método de análise de investimento que ele tem a capacidade de determinar qual o tempo que vai ser necessário para eu recuperar o valor investido inicialmente. Esse é um dos métodos mais básicos e mais simples para se estimar a viabilidade de um investimento, certo? E por isso ele também é utilizado principalmente com pessoas que têm pouca noção de matemática financeira, que têm mais dificuldade e preferem utilizar métodos mais simples, tá? E utiliza esse método de payback. E como é que eu faço para calcular esse método de payback? Basta eu realizar a soma dos valores do rendimento, dos valores de rendimento já arrecadados, né, no período, até eu chegar no valor inicial investido. Como assim, professora? Eu vou somando. No primeiro mês, digamos que eu investi 10 mil. No primeiro mês, eu tive retorno de 2 mil, no terceiro, 3 mil, no quarto, 5 mil. Então, eu vou somando esses retornos até chegar no período, no mês, por exemplo, em que eu obtenho o retorno desse meu investimento inicial. É bem simples, é uma subtração. Eu não vou precisar utilizar o fluxo de caixa descontado, atualizar valor presente. Não, não. Aqui nesse método payback, eu vou simplesmente meu investimento inicial e vou subtraindo meus retornos. Subtraindo, subtraindo. Quando o total o valor do meu retorno chegar, né, cobrir o meu valor investido, é ali que vai ser a data
do retorno do meu investimento. Certo? E aí, diante dessa explicação, né, a gente entende o quê? Que se esse período de payback for menor que o tempo máximo estimado para recuperar o capital, o investimento é viável. Digamos, se eu estimar recuperar meu investimento em 3 meses e recuperar em 2, ou seja, o meu período de payback for menor que o tempo que eu determinei, o investimento é viável. Se eu determinei 3, mas aí o investimento eu só consigo obter retorno no 5º mês, não é viável. Certo? E aí, vamos lá. Para o exemplo, utilizando o método de payback. Observe o seguinte, os exemplos eles vão ser o mesmo para todos os métodos, para vocês entenderem o comparativo, certo? Para vocês entenderem os tipos, né, os métodos, mas de forma comparativa. Então, vamos lá. O mesmo José pretende lançar um novo produto e vai precisar investir 13 mil reais. A previsão é ter fluxo de caixa de 5 mil a cada mês, só que agora ele pede para considerar o método payback. Avalie se é viável lançar esse produto nos 3 primeiros meses. Observe, primeiro, quando ele fala de método payback, ele não cita, em momento algum, taxa de retorno, nem custo de oportunidade, nem taxa de atratividade, não. Porque para cálculo desse método, nós não vamos trazer os nossos fluxos para valor presente. A gente vai simplesmente considerar pelo valor estimado de retorno do fluxo. Certo? Então, como é que nós calculamos esse período de retorno? No primeiro mês, o que acontece? Meu investimento inicial, 13 mil reais. Então, eu o contador. Meu investimento inicial é de 13. No primeiro mês, 13 mil menos 5 mil. Por que 5 mil? Porque o meu fluxo de caixa é constante de 5 mil a cada mês. Então, no primeiro mês, eu tive um retorno de 5 mil e ainda ficou um saldo de 8. No segundo mês, os meus 8, eu tive um retorno de 5 mil. E aí, eu ainda tenho 3 mil. No terceiro mês, o meu fluxo constante de 5 mil cobre o investimento de 13, ou seja, o valor aqui ficou negativo. Então, qual a conclusão desse investimento considerando o método payback? É viável lançar esse produto. Por quê? Porque ele vai apresentar retorno do investimento no terceiro mês. Eu não quis saber se é viável lançar esse produto e obter retorno do investimento nos 3 primeiros meses? Pelo método de prazo de retorno, sim, é viável lançar esse produto, porque ele vai proporcionar, né, o retorno dentro do esperado, que são os 3 meses. Certo? Tá vendo como é simples? Esse nem tem os cálculos do fluxo de caixa descontado. Aí vamos lá. Próximo método. Índice de lucratividade. O que seria o índice de lucratividade? Vai ser o método que vai verificar se as decisões, né, lá da empresa, eles estão surtindo efeito e estão gerando lucro. Então, esse índice de lucratividade, ele vai ser determinado pelo quê? Pela divisão entre o valor presente, né, dos fluxos de caixa descontados, certo? Meus fluxos de caixa trazidos a valor presente, que é o fluxo de caixa descontado, dividido pelo quê? Dividido pelo investimento inicial. Observem que são formas semelhantes. Enquanto lá no meu valor presente líquido eu vou só subtrair do meu investimento inicial, aqui eu vou estar dividindo. Esse método ele pode ser considerado como uma variante do valor presente líquido, certo? Ele vai acabar sendo um tipo de análise parecida, entendeu? Ele vai proporcionar, ele vai trazer, ofertar para o gestor resultados idênticos em relação a aceitar ou rejeitar a alternativa de investimento. Então, se eu considerar o resultado pelo método de valor presente líquido e considerar o resultado pelo índice de lucratividade, eu não digo que eles vão dar o mesmo valor, porque a forma de calcular é diferente. Mas eles vão ofertar o mesmo resultado em relação a aceitar ou rejeitar, a ser viável ou não ser viável.
E aí, como é que eu vou avaliar se esse índice de lucratividade vale a pena, utilizando o método do índice de lucratividade, se o investimento vale a pena ou não? Se esse índice for maior que 1, significa que o fluxo gera lucro, ou seja, é viável. Além dele retornar o investimento inicial, o projeto ainda vai gerar um ganho adicional. Se o índice de lucratividade ele for menor, né, menor do que 1, o que é que significa? Que o fluxo de caixa gera prejuízo. Então, se ele gera prejuízo, não é viável, né? O dinheiro não vai ser recuperado. E se for igual a zero, também, ó, independe. Ele nem vai gerar lucro, nem vai gerar prejuízo, certo? E aí vamos para o exemplo. O mesmo exemplo. José pretende lançar um novo produto, vai investir 13 mil, fluxo de caixa constante e a taxa de retorno de 10%. Só que agora ele pede para utilizar o método do índice de lucratividade e pede para você avaliar se o produto está gerando lucro ou prejuízo nos 3 primeiros meses. Aqui ele não pergunta se é viável. Aqui ele quer saber se o produto está gerando lucro ou prejuízo nos 3 primeiros meses. Como é que nós calculamos? Mesma forma, por isso que eu digo que é uma variante do valor presente líquido. Primeiro calculamos o fluxo de caixa descontado, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, que é aquele cálculo semelhante que fizemos no BPL, e em seguida aplicamos a fórmula do índice de lucratividade. E aí, meu índice de lucratividade vai ser o somatório do meu fluxo de caixa, e o que é o somatório do fluxo de caixa? Esse, mais esse, dividido por quem? Pelo meu investimento inicial de 13 mil. E aí, meu índice de lucratividade vai ser 0,95. Menor que 1. O que significa? O lançamento do produto apresentará prejuízo nos 3 primeiros meses. Ok? Negativo, da mesma forma que foi negativo, considerando o método do valor presente líquido. E aí vamos lá conhecer o quarto e último método, chamado de taxa interna de retorno. Esse taxa interna de retorno, ele acaba também sendo um complemento à análise do valor presente líquido, certo? Porém, qual a diferença? Na taxa interna de retorno, ele vai dar mais atenção aos rendimentos reais que são gerados por um investimento dentro do período específico em que está se analisando esse retorno, certo? E aí, então, esse método vai ser através dele, né, que vai ser possível entender se esse investimento que a empresa vai realizar, né, vai ter retorno e se vale a pena ou não eu aplicar o meu recurso aí, certo? Então, como eu calculo a minha taxa interna de retorno? Ela vai ser calculada, ela vai ser definida com a taxa de desconto que vai igualar o meu fluxo de caixa ao meu investimento inicial. Como assim, professor? Que fórmula confusa, que coisa louca é essa aqui? Essa taxa interna de retorno, gente, posso dizer até para alegria, acho de vocês, ela não pode ser perfeitamente calculada de forma manual. Por quê? Porque ela exige, dentro do seu cálculo, equações polinomiais, que aí vão exigir ferramentas avançadas de matemática, até de matemática básica, a utilização de muitas das expressões, né, para ser calculada. Então, normalmente, não se preocupem que não vai ter cobrança de questão de taxa interna de retorno na AV2. Aqui, essa taxa interna de retorno, ela vai ser meramente a cargo de conhecimento, certo? E aí, mas vamos lá. Como é que a gente calcula? Como é que a gente chega nessa taxa de retorno? É quanto de fato eu consigo igualar os meus fluxos de caixa descontado trazidos a valor presente igual ao meu investimento. Digamos que é o cenário ideal. É quando eu sei que, de fato, aquele investimento vai ter o retorno e eu vou considerar aquela taxa efetiva de juros dentro de cada período. Então, é um cálculo mais minucioso. É um tipo de análise mais minuciosa, entendeu? Então, como essa taxa, o cálculo dessa taxa, ela acaba envolvendo uma técnica mais complexa de tentativa e erro, né? Porque o que é que ela vai fazer? Ela vai testar diversas taxas de desconto
até encontrar aquela que faz com que o valor, né, do meu fluxo de caixa descontado seja igual ao valor do meu investimento inicial. E quando o valor do meu investimento inicial e o valor do meu fluxo descontado é igual a zero, né, são iguais, o que é que vai acontecer? O meu valor presente líquido vai ser zero. Porque o meu valor presente líquido, né, o somatório dos fluxos de caixa descontado menos o investimento inicial. Estou falando isso para vocês fecharem o entendimento de vocês. Aí vocês me perguntam, tá, professora, então é impossível a gente calcular a taxa interna de retorno? Não, não é impossível. Eu falo aqui da dificuldade de fazer esse cálculo manual, de utilizar essa fórmula e chegar no cálculo manual. E como é que a gente conseguiria calcular? Podendo utilizar, por exemplo, planilha de Excel ou a nossa querida calculadora HP12C, certo? E aí, quando a gente vai calcular, quando a gente vai considerar a taxa interna de retorno para analisar esse investimento, a gente não vai tomar como base, por exemplo, comparativo com o investimento inicial. Aqui a gente está falando o quê? Como o próprio nome diz, taxa interna de retorno. Então, a gente vai comparar, né, se essa taxa interna vai ser superior à taxa de retorno desejada. A questão ele não diz a taxa de retorno ou a taxa de oportunidade. Pronto. Então, eu vou comparar justamente essas taxas. Então, se o meu resultado, né? Se a minha taxa, quando meu valor zero, ou seja, quando eu trago para valor presente meus fluxos, zero com meu investimento inicial. Se aquela taxa, comparada com a minha taxa de retorno que eu tenho, né? Com a que eu almejo lá, se ela for inferior, o investimento não é viável. Mas se ela for superior, o meu investimento, ele vai ser viável, certo? Por isso que aqui o comparativo, deixa eu mudar aqui para beleza. Se a minha taxa interna de retorno for maior que meu custo de oportunidade, ou seja, a minha taxa de retorno, o projeto deve ser aceito. Se for menor, ele deve ser recusado. E se for igual, ainda bem. Certo? E como é que eu faria, então? Vamos lá fazer o cálculo da taxa de retorno considerando a HP12C. Tá vendo que nem são muitas funções. Deixa eu trazer a HP para cá. É o mesmo exemplo, tá, gente? Sempre é o mesmo exemplo. José, vou tributar a HP aqui. José pretende lançar um novo produto, vai investir 13 mil, previsão de fluxo de caixa de 5 mil, com a taxa de retorno de 10% ao mês. Considerando agora a taxa de retorno, ou taxa interna de retorno, ou método da taxa de retorno, também é chamado assim, avalie se o lançamento desse produto é recomendado nos 3 primeiros meses. Vamos utilizar aquelas teclas. Entrei a financeira, verei aqui no visor, no registro. Eu vou utilizar aquelas novas funções que conhecemos agora no começo da aula. CFO, que é o investimento inicial, CFJ, que é o valor do meu fluxo de caixa, NJ, que é a minha quantidade, né, de parcelas do fluxo. Só que agora, o que é que eu quero calcular? A taxa interna de retorno. Se eu quero calcular a taxa interna de retorno, eu não vou aqui mais para essa função NPV que é em cima do PV. Eu vou para a função que está em cima de quê? Em cima do FV, que é chamada de taxa interna de retorno, que é o IRR. Certo? E aí a função é simples. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de casas decimais. Vamos lá. Qual o meu investimento inicial? 13 mil reais. 13 mil. Troquei meu sinal dizendo que essa é a primeira saída, né? Que é o meu investimento inicial, que é a minha primeira saída do fluxo de caixa. E aí eu vou dizer que esse é meu investimento inicial. Investimento inicial, quando a gente está falando de análise de investimento, é o quê? O CFO. Só que é a função azul. Então, eu tenho que clicar no G para indicar que eu vou utilizar a função azul e clicar no CFO. Próximo passo, eu vou incluir o valor do meu fluxo de caixa. 5 mil reais. 5 mil reais vai ser o quê? A minha parcela, o meu CFJ. Então, G. Aí eu clico aqui nessa teclinha do PMT, que eu estou indicando a função azul CFJ. Quarto passo, incluir a quantidade de parcelas do fluxo de caixa. Qual é a quantidade? 3. Só que 3 vai ser o meu NJ, que está aqui embaixo do FV. Então, eu clico em G e digo que esse é meu NJ.
Como é que eu vou calcular a minha taxa interna de retorno? Que está aqui em cima do FV. Eu clico no F e calculo a minha taxa interna de retorno. Vocês observaram que a gente incluiu uma informação e calculou a taxa interna de retorno, tudo utilizando a mesma tecla? Só um encargo de curiosidade. Nessa tecla do FV, nós temos as duas funções. Tanto para indicar a quantidade de parcela do fluxo de caixa, considerando a função azul de baixo do NJ, quanto realizamos o cálculo da nossa taxa interna de retorno de laranja, que está em cima da mesma tecla. Vocês verem como essa calculadora é incrível. Particularmente, eu gosto muito dela, então eu vou defendê-la até o fim. E aí, então, gente, vamos lá. Chegamos no resultado de 7,51. E o que é que isso significa? 7,51 é menor que 10%. Ele sendo menor que 10%, o lançamento desse produto, ele deve ser o quê? Ele deve ser recusado. E aí, gente, o que é que vocês, assim, o que é que a gente pode considerar, no caso assim, comparando e conhecendo, após conhecer esses 4 tipos de análise de investimento? É o seguinte, quando a gente realiza uma análise, quando nós do lado de cá, vamos fornecer para a empresa, para os gestores, dados importantes para fornecerem lá, para dar os subsídios, para eles tomarem a decisão de um investimento, de um lançamento de um produto, do que seja na empresa. Observem que quando a gente considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, quando a gente considera uma taxa de oportunidade, quando a gente traz os nossos fluxos de caixa, nossa estimativa de faturamento, por exemplo, para valor presente, que aí a gente faz esse comparativo, né? E quando a gente não faz, quando a gente não usa, que é, por exemplo, pelo método payback, é daí que vocês veem a diferença e a importância de considerar o valor o valor, o custo do valor no tempo. O custo do dinheiro no tempo, perdão. Dos 4 métodos, apenas o método payback, que foi o segundo, era viável ao lançamento desse produto. Por que só nesse segundo? Justamente porque ele não considera a taxa de oportunidade. Justamente porque ele não estima, ele não traz o dinheiro a valor presente. Então, ele não considera esse valor dessa variação, desse custo do dinheiro no tempo. Então, acaba que o método do payback, ele é o mais simples, porém, ele é o que pode oferecer o maior risco, porque ele pode te gerar uma informação, tá, de um retorno de investimento que não necessariamente fosse tão vantajoso para você, certo? Para você que eu falo, para a sua empresa, que aqui nós estamos falando agora de empresa de organização. Então, é importante, de fato, que saibamos e que conheçamos que, de fato, considerar os ajustes e todo esse, pelo menos a atualização do dinheiro, né, no período, considerando a taxa de retorno que você almeja ter, que a empresa almeja ter, é muito importante nesse momento de fornecimento de informação para a tomada de decisão. Ok? E aí terminamos o nosso assunto de análise de investimento e vamos para o nosso último assunto de fato, que é a chamada depreciação. Aqui, gente, já é tranquilo, sem aperreio, bem tranquilo, né? Sem cálculos complexos, fórmulas grandes, complexas, não. Aqui nós não temos isso. O que seria depreciação? Vamos lá. A gente já conheceu sobre o quê? A amortização, né? E conhecemos a aplicação da amortização sobre a ótica o quê? Financeira, né? Quando a gente precisa devolver o capital, quando a gente devolve o valor que tomamos emprestado, a gente está amortizando. Mas agora nós vamos conhecer um novo conceito, que é a depreciação. E essa depreciação por uma ótica o quê? Mais gerencial e mais contábil. Então, quando a gente considera as normas brasileiras de contabilidade, podemos definir a depreciação como sendo a redução do valor dos bens pelo quê? Pelo desgaste ou pela perda de utilidade. Seja obsolescência, seja quebrou tipo, quando você quebra o bem,
quando você usa, quando tem mau uso, quando ele se torna obsoleto e etc. É os casos em que acontece depreciação. E aí, essa depreciação, né? Na verdade, a principal diferença quando a gente está falando de amortização e depreciação é que a depreciação ela vai incidir sobre os bens físicos, sobre o carro, sobre o imóvel, sobre o computador, por exemplo, né? E a amortização ela vai acontecer sobre o quê? Sobre os bens intangíveis, sobre os direitos de recebimento, por exemplo, sobre digamos que, por exemplo, um software que nós só temos o direito de uso, tudo que não é tangível, ele é amortizado e não depreciado, certo? E financeiramente, como é que a gente calcula essa depreciação? Ela vai ser calculada como o quê? Com a diferença entre o preço que eu comprei, quando eu comprei, e o seu valor de troca depois de um tempo de uso, tá? Ou seja, o seu valor residual. Então, digamos que eu comprei um carro, né? Que tem a vida estimada em 10 anos. Eu comprei esse meu carro por 100 mil e eu estimo que daqui a 10 anos eu vou vender ele por 20 mil. Então, qual seria o valor da minha depreciação total? Seria a diferença desses 100 mil menos o valor que eu estimo que ele vai estar valendo daqui a 10 anos, ou seja, menos 20. Então, o meu valor da depreciação vai ser, o total vai ser quanto? 80 mil, certo? Mas aí tem outro detalhe. Se formos considerar, por exemplo, um carro, no começo, ele deprecia menos, ele está novo, não precisa de muita manutenção, tal. E aí, de repente, eu pego esse carro e começo a viajar, usar. Então, nesse período que eu estou viajando muito e usando muito, a depreciação ela vai ser o quê? Maior. Eu estou desgastando mais meu carro. No começo, eu depreciei bem pouquinho. Digamos que no segundo, terceiro ano, eu depreciei muito, porque eu usei muito carro. Aí, depois, no terceiro, quarto ano, diminuiu. Então, o que é que acontece? Existe a oscilação dessa depreciação. E aí, como é que a gente consegue realizar um cálculo fixo, né, de uma depreciação de algo variável? Diante disso, tá, foi estipulado que pela ótica, né, considerando todas essas variáveis, na verdade, foi criado um método linear de depreciação. Que como funciona esse método? Ele acaba sendo um método mais simples e que ele vai partir do princípio de que o ativo ele vai perder uma quantidade sempre igual de valor em cada ano da sua vida útil estimada. E isso quer dizer o quê? Que, vamos pegar o nosso exemplo do carro de 100 mil. Eu comprei por 100 mil, vou ter o valor residual de 20 e vou depreciar 80. Dentro dos 10 anos, cada ano eu vou depreciar o mesmo valor. Então, se é 80 mil, todos os anos eu vou depreciar quanto? 80 dividido por 10, ou seja, 8 mil reais. Então, todo ano, independente se eu usei menos no começo, mais no meio, menos no fim, independente desse ciclo de uso, desse ciclo de depreciação real, nós vamos considerar um método linear. Claro que existem outras variáveis, como a depreciação acelerada, como a questão da utilização do valor fiscal, N coisas, tá? Mas aqui para a gente, para cargo de conhecimento, para o que a gente está utilizando aqui na nossa disciplina de matemática financeira, só vai ser interessante e só vai ser necessário conhecermos o método linear. E aí, vimos que a fórmula do método linear da depreciação vai ser o valor do custo de aquisição menos o valor residual, que é isso aqui, dividido pelo quê? Pelo número de anos de vida útil do bem, pelo período de vida útil do bem. E aí vamos para um exemplo bem simples. Uma máquina custa 200 mil reais e sua vida útil é estimada em 10 anos. Supondo que seu valor residual ao fim de 10 anos seja de 20 mil, calcule pelo método linear a cota para o fundo de depreciação. Antes de mais nada, o que seria cota para o fundo de depreciação? Seria justamente essa parcela fixa, né? De cada período da depreciação dentro da sua vida útil. Então, no exemplo que eu dei lá, 100 mil, né? 8 mil todo ano. Então, 8 mil vai ser uma cota
para esse fundo de depreciação. Joia? E aí, como é que a gente resolve essa questão? Fórmula simples de depreciação pelo método linear. O valor da minha depreciação vai ser o valor atual menos o meu valor residual, ou seja, 200 mil menos 20, dividido por 10. A minha cota para o fundo de depreciação vai ser R$ 18.000. Tá, professora, mas e se eu quisesse saber, então, o valor da minha depreciação toda? Quanto eu tinha que calcular tudo? Quanto eu ia depreciar tudo? Eu só ia utilizar isso aqui. Ou seja, a minha depreciação total, quanto esse bem vai depreciar dentro de 10 anos, que é a vida útil dele, vai ser 200 mil, opa, vai ser 200 mil, caneta, menos 20 mil, que é o valor de aquisição, menos o valor residual. Então, isso aqui, que vai dar o quê? 180 mil, é o valor da minha depreciação total desse bem, dentro da vida útil inteira do bem. Mas ele perguntou aqui qual vai ser a cota para o fundo de depreciação. Ou seja, ele quer saber o valor fixo que vai ser distribuído, que vai ser segregado, né? Dentro da vida útil. Ou seja, aí então eu tenho que dividir pela vida útil do bem. E aí eu chego que a minha cota de depreciação é de R$ 18.000. Certo? E com isso nós terminamos a nossa web de hoje. Até que não tempo bom. Deixa eu finalizar o compartilhamento. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiserem abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade. Se ainda tem alguma dúvida sobre a V1, se já falaram com a tutoria, tudo tranquilo? Gente, então, eu desejo para vocês, tá? Um finzinho de disciplina muito bom. Que vocês consigam se dar bem na avaliação de vocês, tanto na AV1, para quem não fez ainda, para quem aproveitou a prorrogação, tanto na AV2. Façam a AV2 de vocês com calma, separem as fórmulas direitinho, utilizem HP como sendo uma ferramenta extra de auxílio e de apoio que possa, digamos assim, confirmar a conta que você fez com a fórmula, por exemplo. Você faz a conta com a fórmula e utiliza HP para confirmar se é aquele valor mesmo. Se atentem às particularidades, quando você precisa selecionar a função azul, a função laranja, quando você tem que trocar um sinal, tá? Quando vocês precisam lá ativar o modo Begin para poder calcular uma série antecipada, para não calcular errado, para não calcular com uma antecipada. Então, atenção. A V2 acaba sendo um pouco mais simples, mas aí ela vai englobar todo o conteúdo, tá? da disciplina, certo? Então, desejo bons estudos, não só nessa nossa disciplina, mas em todas as outras da graduação de vocês. E muito sucesso. Espero que eu tenha conseguido passar, assim, conhecimento não só de forma, não só de passar na cadeira, não só passar na disciplina, não. Eu espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho de conhecimento para que vocês levem para a vida de vocês. Para que vocês agora saibam, consigam questionar, consigam chegar lá, eu vou comprar minha casa, tá, mas por que eu vou utilizar esse sistema de amortização? Não, eu quero utilizar esse aqui que eu vou pagar menos juros. Então, não, essa aplicação aqui não está tão vantajosa para mim. Não, eu não vou pagar isso aqui porque os juros está abusivo. Os juros que eu vou pagar, considerando o regime de capitalização composta, vai ser muito alto. Você chega num banco para negociar um título, tá, eu quero pagar, mas eu só pago se tiver com desconto. Se não me for ofertado desconto, eu também não pago antecipado, eu só vou pagar no vencimento. Então, são esses argumentos, são essas situações que eu espero ter trazido um pouquinho do conhecimento para vocês e que vocês tenham propriedade de argumentar, tá? Diante do mercado, diante de pessoas que vocês conheçam,
o conhecimento e transmitir o conhecimento que vocês adquiriram, certo? Sei que vai dar certo. Assista novamente, pegue a apostila, tá? Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Tá joia, gente? Então, uma boa noite a todos, um grande abraço. Ainda estou disponível, tá? Através da tutoria, ou se ainda tiver alguma outra dúvida no final, através do e-mail. Então, um grande abraço e aguardo vocês, quem sabe, em uma outra futura disciplina. Tchau, tchau.